esse aposto aí. Olá, estamos mais uma vez juntos, né? Para quem não me conhece aí, meu nome é Thiago Santos e a gente vai abordar um tema agora processual que talvez esteja muito assim na moda. Não na moda dos bate-papos de botequim, por exemplo, mas na moda jurídica, né? Por que eu digo bate-papo de botequim? No bom sentido da frase. É porque às vezes você sai da sua casa para tomar um chopp, para bater um papo com seus amigos, enfim, e na roda de conversa sempre surge algum tipo de assunto referente ao direito penal. E não poderia ser diferente. Você liga a sua televisão, as principais matérias têm relação com o direito penal. Você vai ler um jornal hoje, geralmente a primeira página tem relação com o direito penal, né? Os grandes acontecimentos no território nacional geralmente têm relação com o direito penal. E não poderia ser diferente. Mas esse assunto que nós vamos tratar, embora ele tenha uma relação com o processo penal, ele não é tão difundido assim no meio da população. Ele é mais difundido no meio jurídico. No meio jurídico é um assunto que vira e mexe aí está em voga em relação aos operadores do direito. Mas no meio popular talvez não seja tanto. Eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar um pouquinho no tempo para te falar de um fato. Eu vou ter que falar, não vai ter jeito, para você mais ou menos compreender o foco, o núcleo desse assunto aqui. Eu já quero dizer que isso aqui é um problemão, tá? Não é tão simples. Tem uma leve solução, mas é um problemão. Mas eu vou voltar um pouquinho para você entender. Há um tempo atrás, né, a população brasileira foi às ruas pedindo aí melhorias na educação, na segurança, enfim, insatisfeitas com a forma como o governo conduzia os rumos do país. E uma das reivindicações que estavam sendo feitas nessas manifestações populares era justamente a rejeição à tal PEC 37. O que é PEC 37? Bom, primeiro que PEC é proposta de emenda constitucional. Então havia uma proposta de emenda constitucional ao qual o número era o 37. E o que essa emenda tinha por objetivo? Essa emenda ela tinha por objetivo, de forma expressa, retirar do Ministério Público a condição de investigar por conta própria um ilícito penal. Eu não sei se você já reparou, se ainda não reparou, começa a reparar a partir de agora. Não sei se você já reparou, mas esses grandes escândalos que são estourados aí, que aparecem na grande mídia, geralmente eu tenho um promotor público investigando. Geralmente é uma investigação iniciada pelo Ministério Público. Em grande parte delas também, uma investigação iniciada pelo Ministério Público em conjunto com a polícia. Vira e mexe você vê a Polícia Federal em conjunto com os procuradores da República, né, desvendando grandes esquemas de corrupção e por aí vai, Brasil afora. Então essa PEC 37 tinha o objetivo de retirar do promotor público essa função de investigar. Aí eu fico me perguntando, eu, Thiago, como pessoa, isso é uma posição minha, se com um promotor público investigando, em grande maioria das vezes, em parceria com a polícia, o nosso país está desse jeito, você imagina se essa PEC 37 ela fosse aprovada, como é que a coisa não ia funcionar? Mas deixando isso de lado da minha posição pessoal, voltando aqui ao tema jurídico, pensa comigo. Poderia o Ministério Público investigar por conta própria? É o que a gente vai estudar aqui. Essa PEC 37 não foi aprovada, eu pessoalmente falando, graças a Deus não foi aprovada, ela foi rejeitada, parece que ouviram aí os clamores da população, ela foi rejeitada. Mas a grande pergunta que se faz é, pode o Ministério Público investigar? Pô, professor, mas parece uma pergunta tão fácil. Pode. Ou então você vai dizer assim, não pode. Bom, primeiro vamos começar do início, né? Para ser bem redundante. Vamos começar do início. Cara, compete à polícia, num primeiro momento, realizar o processo investigatório. Se você procurar de forma expressa na Constituição Federal, onde se tem algum dispositivo, ou até em legislações infraconstitucionais, algum dispositivo que permita ao Ministério Público investigar por conta própria, você não vai encontrar. Não existe dispositivo expresso que diga assim, cabe ao Ministério Público realizar investigação criminal por conta própria. Não tem. Nós não somos detentores
desse dispositivo no sistema processual brasileiro. Então você não vai encontrar. E é justamente por isso que existe essa discussão. Será que a falta desse dispositivo retira do promotor público a possibilidade de investigar? Existem duas grandes correntes para essa pergunta. Uma primeira corrente, que é a primeira que a gente vai estudar aqui, ela nega veementemente a possibilidade do Ministério Público investigar. E eu tive o trabalho, no meu material aqui, de elencar ponto por ponto o porquê que é vedado para essa corrente ao promotor público realizar uma investigação. Eu já quero adiantar a você que, se eu fosse você, eu pegaria já o seu código e a sua Constituição Federal, porque eu vou mencionar diversos artigos que são utilizados como fundamento para essa corrente e para a próxima corrente também, tá bom? Então já vai pegando, dá um pause no vídeo, vai lá pegar o seu código e a sua Constituição. Pois bem, então a primeira corrente que a gente vai estudar, ela nega veementemente a possibilidade do Ministério Público de investigar por conta própria. Em contrapartida, existe uma segunda corrente que defende a tese de que o Ministério Público ele pode sim investigar. E essa segunda corrente também está aqui no meu material. E eu também separei ponto por ponto onde essa corrente defende o porquê que o Ministério Público poderia investigar por conta própria. E você também vai utilizar bastante o seu código e a sua Constituição. Antes disso tudo, eu quero fazer uma ressalva. O Supremo Tribunal Federal, ele é composto hoje por um ministro, né? Aliás, um dos maiores juristas, talvez que eu tenha visto na minha geração que eu digo que eu estou novo, né? Que eu vi, né? Ouvi e aprendi, que é o Luiz Roberto Barroso. Talvez, se não for um dos maiores constitucionalistas que já pisaram em território brasileiro. Quero aqui render minhas homenagens a Luiz Roberto Barroso, que realmente é um gênio do direito constitucional. Mas, enfim, o que ele tem a ver com a nossa história? É o seguinte, esse ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, ele já em alguns pareceres ao qual ele foi consultado, ele já defendeu a tese de que o Ministério Público não poderia investigar por conta própria. Então, se você perguntar qual é a posição do Luiz Roberto Barroso hoje, eu não o conheço pessoalmente, mas pelo pouco que eu andei lendo aí, eu me atrevo a dizer que a posição dele hoje é pela não aceitação de investigação por parte do Ministério Público. E por que eu estou dizendo isso? Porque o entendimento do Supremo recentemente foi pela possibilidade do promotor público, ou melhor, do Ministério Público, investigar por conta própria. Então a gente vai estudar aqui as duas correntes, mas você já vai ficar na sua cabeça sabendo que o Supremo Tribunal Federal, ele hoje possui um entendimento de que é possível sim ao Ministério Público investigar por conta própria. E por que eu mencionei o Luiz Roberto Barroso? Porque a composição do Supremo está mudando. Né? Com o passar do tempo, os ministros vão saindo, uns vão se aposentando, outros, né, pela ordem natural das coisas, até falecem. Tivemos aí, há um tempo atrás, o falecimento de um dos ministros do Supremo, enfim. Mas com o passar do tempo, a composição do Supremo muda. E como o Luiz Roberto Barroso entrou no Supremo aí fazem 3 anos no máximo, se não falhar minha memória, pode ser que talvez os outros ministros novos alterem esse entendimento e sigam o entendimento do Luiz Roberto Barroso. Mas por hora, hoje, você vai colocar na sua prova que o Ministério Público, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, ele pode sim investigar por conta própria. Eu vou te dar só um argumento, por enquanto, para defender essa tese. Eu sou da tese, eu pessoalmente falando, sou da tese de que o MP realmente pode investigar. Vou te dar apenas um argumento, só um. A função do Ministério Público é promover a ação penal. Eu não estou dizendo que a função do Ministério Público é só acusar, não. Se você tem isso na sua cabeça, você tira isso. A função do promotor não é só essa. A função do promotor, já diz o nome, é promover. Mas promover o quê? Promover a justiça. Agora, se a justiça é condenar ou se a justiça é absolver, isso só durante o processo a gente vai saber. Ora, se cabe ao promotor promover a ação penal, porque ele é o titular da ação penal, isso está escrito lá no artigo 129, inciso 1 da Constituição Federal. Ora, se compete a ele, promotor, promover a ação penal, você há de convir que eu não posso sair por aí promovendo ação penal contra as pessoas sem provas.
Concorda comigo? Até porque se eu promover uma ação penal sem prova, o juiz vai ter que rejeitar isso daí. Porque passou a ser uma ação penal sem justa causa. Ação penal promovida contra alguém sem o mínimo probatório necessário é ação penal sem justa causa. Então pensa comigo, se o fim que o Ministério Público tem é promover a ação penal e o meio que ele possui para poder ter elementos para promover essa ação são as provas, ora, fica implícito que o meio está incluído no fim. Ou seja, pela teoria da implicitude, o Ministério Público, ele tem direito sim a investigar, porque ele pode colher provas, que é o meio, para chegar ao seu fim, que é a propositura da ação penal, tá bom? Isso também é chamado de teoria dos poderes implícitos, importada lá das cortes norte-americanas, tranquilo? Bom, visto então essa parte introdutória, né, que eu já mais ou menos expus aqui, inclusive, qual é meu posicionamento pessoal, a gente vai ver aí quais são os argumentos para aqueles que são contra e quais são os argumentos para aqueles que são a favor da investigação por parte do Ministério Público. Lembrando, mais uma vez, que no seu concurso público você vai colocar que o Ministério Público ele pode investigar, porque hoje essa é a posição que predomina no Supremo Tribunal Federal. Tranquilo? O que a gente não sabe é se vai continuar assim com o passar do tempo. Já te dei como exemplo o Luiz Roberto Barroso, que é um integrante não tão novo assim, mas novo na corte, que tem a sua posição em diversos pareceres pela não possibilidade de investigação por parte do MP. Tranquilo? Então eu vou começar a colocar aqui no nosso material os pontos de cada uma das correntes, a gente vai ver aí o que cada uma defende, tá? Para ficar uma coisa organizada. Então a gente vai começar a ver agora quais são os argumentos utilizados pela primeira corrente que diz não ser possível ao promotor público investigar por conta própria. Tranquilo? Vamos começando aí, ó. Bom, o primeiro argumento diz o seguinte, olha, o artigo 144, parágrafo 1º e inciso 1 e inciso 4 e parágrafo 4º da Constituição atribui de forma expressa às polícias federal e civil a apuração de infrações penais. A polícia, portanto, é a autoridade competente para proceder a investigações criminais, como exigido pela garantia constitucional do devido processo legal. Então, de acordo já com o primeiro argumento dessa corrente, não poderia o Ministério Público investigar por conta própria, porque caberia à polícia realizar esse tipo de tarefa, já que foi a ela atribuída essa tarefa pela Constituição Federal. Eu coloquei ali, inclusive, os dispositivos. Você só vai dar uma consertadinha aqui, ó, que eu estou colando aqui do meu... Aqui, ó. Tem um 3 aqui, esse 3 você desconsidera, tá bom? Esse 3 aqui, deixa eu voltar aqui, ó. Deixa eu voltar. O 3 aqui você desconsidera e o 4 aqui também, ó, você desconsidera que deve ter saído repetido aí, tá, meu filho? Acompanhou aí? Tranquilo? Então é artigo 144, parágrafo 1º, inciso 1 e inciso 4, esse 3 aí, que está do lado do inciso 4, você dá uma riscadinha, e o 4, que está do lado do parágrafo 4º, você também dá uma riscadinha. Deve ter saído na hora que eu fui digitar, deve ter saído aí a mais. Tranquilo? Bom, o segundo argumento diz assim, olha, a Constituição atribui ao Ministério Público a função de exercer o controle externo da atividade policial. Isso é verdade. Isso está lá no artigo 129, inciso 6º, artigo 129, inciso 7 da Constituição, está um 6 aí do lado de novo, dá uma cortadinha aí. E não de substituí-la. A Constituição de 88 não permite a figura do promotor investigador. Isso é verdade. Quando você vai no 129, inciso 7º, se não for o 7º, é o 8º. Agora não me lembro se o 6 saiu aqui a mais ou saiu a menos. Mas enfim, ou é o 7º ou é o 8º do 129. Quando você vai lá, você percebe que a Constituição Federal atribuiu ao Ministério Público a função de fiscalizar, ou melhor, controlar externamente a atividade policial. Mas em nenhum momento a Constituição Federal disse de forma expressa que compete ao promotor investigar. Então, também com base nisso, né, essa corrente defende aí, sustenta, de que o Ministério Público não poderia investigar por conta própria, apenas exercer o controle da atividade policial. Bom, o terceiro argumento que essa corrente defende para não permitir aí a investigação por parte do Ministério Público é o seguinte, olha,
o escopo do inciso 6, para quem não está habituado com a palavra aí, né, escopo é objetivo, o objetivo do inciso 6 do artigo 129 da Constituição está restrito aos inquéritos civis públicos e outros também de natureza administrativa, como os preparatórios de ação de inconstitucionalidade ou de representação por intervenção. Ah, professor, mas como assim? Olha o que está entre parênteses. O 129, inciso 6, atribui ao Ministério Público poderes para expedir notificações dos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e documentos para instruí-los. Essa corrente adota a tese de que esses documentos e essas requisições em nada têm a ver com a esfera criminal. Estão restritas apenas às questões administrativas, tá bom? Ou a questões aí referentes a ações de inconstitucionalidade, mas estaria excluindo do Ministério Público a possibilidade de investigação, tranquilo? O próximo argumento diz o seguinte, o anterior ali é a continuação do que a gente viu, e o próximo argumento é o seguinte, na letra D. A competência para promover a ação penal não engloba a investigação criminal. Esta competência não é um minus em relação àquela. Trata-se, na verdade, de uma competência diversa e que foi atribuída de forma expressa pelo constituinte a outro órgão. Como assim, professor? Dá para o senhor dar uma explicada? Eu falei para você que o Ministério Público é o titular da ação penal, correto? Aí eu falei para você que, pela teoria dos poderes implícitos, para se chegar ao fim, eu implicitamente já teria competência para praticar também o quê? O meio. E para essa corrente que defende a tese de que o Ministério Público não pode investigar por conta própria, eles dizem o seguinte, olha, não é nada disso, de que o meio está implícito no fim. Pelo contrário, nesse caso, o meio ele está completamente desassociado do fim. E por que está completamente desassociado do fim? Porque a própria Constituição Federal estabeleceu para outro órgão a possibilidade de investigação. Que outro órgão é esse? Esse outro órgão, no caso, são as polícias civis e federal, tá bom? Então, para essa corrente que não permite aí, que não adota a investigação por parte do Ministério Público, caberia às polícias judiciais realizar a investigação e não seria adotada a teoria dos poderes implícitos, tá bom? Tranquilo? Bom, vamos prosseguindo aí. Diz assim, a continuação que eu já havia falado, não se aplica aqui, portanto, a lógica dos poderes implícitos. Enfim, a letra E diz assim, em decorrência dos argumentos expostos acima, a atribuição de competência investigatória ao Ministério Público depende de prévia emenda constitucional. Como eu já havia dito para você, não existe na Constituição Federal e nem em normas infraconstitucionais nenhum dispositivo expresso que permita a investigação por parte do Ministério Público. Para essa corrente, para que isso possa ocorrer, eu dependo de uma emenda constitucional que permita e que traga de forma expressa essa possibilidade. Na parte introdutória, eu já havia falado da emenda constitucional número 37. Na verdade, essa proposta de emenda constitucional, essa PEC 37, ela viria para, de forma expressa, retirar essa possibilidade, tá bom? Tranquilo? Nós vimos aqui, então, na nossa primeira parte, os argumentos utilizados para não admitir a investigação por parte do Ministério Público, não é isso? Eu mencionei aqui de maneira sucinta e separada, você está vendo que ainda tem mais um pedacinho para você estudar aqui de maneira sucinta e separada, quais os argumentos utilizados para não aceitar. Lembrando que essa corrente ela é minoritária, hein, cara? O Supremo Tribunal Federal permite hoje que o Ministério Público ele investigue por conta própria, corrente ao qual, inclusive, eu me filio pessoalmente. No próximo bloco, a gente vai ver aí quais são os argumentos utilizados para se permitir a investigação direta por parte do Ministério Público. Tranquilo? Muito obrigado aí pela sua atenção, muito obrigado por estar comigo até agora. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro.